Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Porque, afinal, ser audaz é evoluir com constância e decisão. E eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz. E hoje, nossa convidada audaz é a doutora Alessandra, que já esteve aqui com a gente falando sobre longevidade, cabelo e a importância de uma rotina, como hábitos de sono, exercício físico, de alimentação, do funcionamento do seu organismo para um todo. E hoje, nesse mesmo assunto, vamos falar da relação entre a menopausa e a nossa pele, nosso cabelo, nosso tudo, porque tudo é integrado. E como ela gosta de dizer, é uma medicina individualizada. Bem-vinda novamente. Nossa, Laila, obrigada por estar aqui de novo, podendo falar um pouco sobre esse tema que impacta muita gente, né? Porque antigamente... Não, já parou para pensar? Antigamente as mulheres viviam... 70 anos era velho. Eu me lembro disso, assim, nossa, eu vou fazer 70 anos, a vida acabava aos 80, né? Hoje em dia, quando eu penso que eu vou fazer 50, eu falo assim, nossa, ainda tem pelo menos mais 50 para viver, né? Então, eu acho assim que as coisas mudaram muito e a gente tem que enxergar a menopausa como uma fase normal da nossa vida, da mesma forma que a gente fica menstruada, a gente vai parar de ficar menstruada, vai entrar nessa alteração e a vida vai seguir, porque tem que ser assim, né? Mas foi exatamente que isso a gente veio falando nessa série que a gente tá fazendo de menopausa. Exatamente. Gente, aceita. Não é? É algo que vai... Não tem como fugir da menopausa. Então, vamos aceitar e já vamos olhar para ela. Todas as mulheres vão ter esse momento, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tirar esse tabu de que eu estou na menopausa, acabou para mim. Porque não é isso, estou na menopausa, eu tenho muita coisa ainda pela frente, né? A longevidade, hoje em dia, ela mostra isso pra gente, a qualidade de vida, as pessoas estão ficando mais longevas, estão vivendo mais, a população está envelhecendo, né, mais. E então, é isso, faz parte do nosso ciclo de vida. E os pacientes às vezes falam, ai, que saco, eu tô na menopausa. Eu falo, olha, só tem duas opções, menopausa e a outra que é pior. Bom. É melhor, né? Você não chega na menopausa que morre antes. Eu tô achando ótimo que você tá na menopausa e vai seguir em frente, né? Porque tem gente que nem teve essa oportunidade. Então, eu acho que vai muito por essa questão da gente entender que isso é uma coisa absolutamente natural, normal, e que não é o fim, é o começo de uma nova era, né? E eu vou contar um pouquinho aqui sobre essa minha história, porque eu acho que ela é importante para informar. E eu acho que ela é, assim, talvez seja inspiradora também. Eu tenho uma história familiar de ter tido uma avó que teve câncer de mama e de ovário, que são dois cânceres de linhagem ginecológica, e que, por conta disso, foi feita uma pesquisa genética para ela ver se ela tinha uma mutação genética que aumenta a chance de câncer de ovário e de mama. Nem todo mundo tem a indicação de fazer. Ela teve, por ter tido as duas neoplasias de origem ginecológica, e ela foi positiva para essa mutação. E aí essa mutação ela é transmitida hereditariamente. Então, a minha mãe fez essa pesquisa, e aí uma vez que foi constatado que ela tinha, eu também tive que fazer. E aí você vê que eu tinha 43 anos, recebia um diagnóstico de que eu tinha essa mutação, que, abre parênteses aqui, é a mesma mutação que a Angelina Jolie teve. Tem, aliás. E eu fiquei tendo que tomar uma atitude absolutamente, assim, que eu vou dizer rápida. Porque eu fui fazer um aconselhamento genético depois que eu descobri essa mutação, que é a mutação do BRCA1. E o meu médico falou, olha só, saí do hospital com uma carta, quando eu descobri que eu tinha, dizendo assim, oriento retirada dos ovários ou ovarectomia ainda neste semestre. E o semestre acabava amanhã. Exatamente. E considerar
a retirada das mamas. Meu Porque Deus. essa mutação, ela aumenta muito o risco de câncer de ovário, que é um câncer que tem um prognóstico muito ruim, e de câncer de mama também aumenta muito. E aí eu saí de lá arrasada. Mas não era arrasada porque eu tinha mutação, era arrasada porque eu ia entrar na menopausa, de um dia para o outro, com 43 anos, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Cheguei em casa, conversei com meu marido, e aí eu falei, olha, sabe aquela história assim de que você tem sempre 2 dias com uma noite no meio, que talvez nessa hora assim que você pensa, que você reza e fala, Deus, me faz tomar a melhor decisão? E aí eu pensei e falei, não, você quer saber de uma coisa? Eu tô tendo a chance de me curar sem ficar doente. Eu vou tirar os ovários. Eu marquei a cirurgia. 2 semanas depois desse diagnóstico, fiz a retirada dos ovários e eu vou te falar uma coisa. As pessoas, elas entram na menopausa gradativamente, porque você vai tendo uma falência da produção de hormônios que não acontece da noite para o dia. Agora, você entrar na menopausa da noite para o dia, é claro que você ainda tem hormônios circulantes e esses hormônios vão caindo aos poucos, mas é uma coisa impressionante o que realmente muda no seu organismo. Eu vou te dizer que eu comecei a sentir uns calores assim, sabe? Sei, porque eu já senti. Eu entrei na menopausa precoce. O meu marido falava assim pra mim, você só pode estar doente, você tá desregulada. E eu falava, eu estou desregulada. É exatamente isso, eu estou na menopausa. Caramba, como é que você descobriu? Não é? Exatamente isso. Então, assim, foi um período de adaptação. E aí eu entrei realmente na menopausa de uma forma muito abrupta, de um dia pro outro. E absolutamente consegui fazer essa adaptação. Hoje em dia eu tenho uma vida absolutamente normal, não tenho nenhum problema em relação a isso. Fui levando a minha vida. E aí, para concluir essa história, depois de 1 ano e meio, eu resolvi fazer a retirada das mamas, também para não ter câncer de mama. Então, assim, eu acho que eu sou absolutamente abençoada, assim, por ter tido a possibilidade de me curar sem nem ter ficado doente, né? Essa mutação, ela leva uma chance altíssima de câncer de mama. 99% das mulheres que têm a mutação têm o câncer de mama. A incidência de câncer de ovário é um pouco mais baixa, 50%, mas ainda é muito significativa. Então, por conta disso, eu fiz toda essa decisão na minha vida. E me impactou muito no dia que a minha filha chegou para mim em casa e ela estava com um amiguinho da escola que a mãe estava muito doente e era de câncer. E aí ela virou para mim e falou assim, mãe, jura para mim que você nunca vai morrer de câncer? Ai, meu Deus. E aí quando ela falou isso, eu falei, Deus está me dizendo de novo, você precisa operar. E aí eu fui e, enfim, venci essa etapa. Me trazendo aqui para essa questão da menopausa, o que eu quero dizer com isso? Que realmente a gente tem que se adaptar. E nós, como seres humanos, somos absolutamente adaptáveis, né? Então, eu acho que eu fiz isso, eu precisei esperar um tempo. Depois desse tempo, eu fiz a reposição hormonal. E assim, o que eu tenho para dizer aqui como médica e como mulher se você entrou na menopausa, se você não tem contraindicação, se você tem um acompanhamento médico, se você puder, você precisa fazer a reposição hormonal. Hoje em dia, a gente já mudou muito a nossa consciência em relação a isso, né? Se a gente estivesse falando isso alguns anos atrás, as pessoas iam dizer, nossa, que maluca, a chance de câncer de mama aumenta muito, é um absurdo isso que você está falando. E hoje em dia, a gente sabe que não é assim. A reposição hormonal, ela vem com muitos benefícios em relação, não só a melhora de pele e de cabelo, mas em melhora de memória, possibilidade de diminuição da chance de doença cognitiva, seja Alzheimer, seja demência, melhora da saúde cardiovascular, menor chance de infarto, menor chance de doenças metabólicas, osteopenia, perda de osso, sarcopenia, fratura. Então, a gente tem muitos benefícios em relação à reposição. Ela não é para todo mundo, ela precisa ser feita com muito critério, então sempre com uma supervisão médica, mas não havendo contraindicação, ela deve ser fortemente considerada, né? Eu acho que melhora muito a qualidade de vida da mulher, né? E aí eu digo em relação a tudo, a libido, a pele, a cabelo, a ressecamento e a saúde. Eu acho que é uma questão. Mas o que acontece com a nossa pele na menopausa, né?
Bom, com a menopausa, a gente começa a ter várias mudanças na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas, consequentes à diminuição dos níveis de estrogênio. E aí a gente tem uma pele mais fina, a gente vai ficando com aquele aspecto mais craquelado, mais engruvinhado da pele. Isso a gente vai ter, consequentemente, mais flacidez. A gente tem o ressecamento da pele, isso é uma coisa mais evidente também. Não é só ressecamento íntimo, genital, é ressecamento da pele como um todo. A gente começa a precisar de produtos mais cremosos para umectar essa pele, né? Quando a gente vai fazer receita de paciente jovem, a gente geralmente coloca coisas leves, um sérum, uma coisa que não pese naquela pele para não dar espinha. Quando a mulher vai entrando na menopausa ou no período que precede a menopausa, o climatério, isso vai começando a mudar. Sim. E a gente vai precisando usar veículos em forma de creme para poder entregar essa umectação que a gente inicialmente não precisa entregar com tanta capacidade, né? A gente precisa de agente mais umectante. Então, a pele vai, além de tudo isso também, ficando com menos viço, menos hidratada, os cabelos vão ficando mais finos, mais porosos. Muitas vezes a gente precisa também hidratá-los com maior frequência. Então, são coisas que a gente vai notando que vão aparecendo assim como mudanças naturais nessa nova fase de vida da mulher. E a gente precisa estar sempre conseguindo, de alguma forma, entregar alguma coisa para o paciente para corrigir essas alterações. Então, assim, a reposição com hormônios bioidênticos, sempre que possível, ela ajuda muito nesse caminho. Mas ainda que não seja possível, a gente consegue, de outra forma, ainda melhorar essas queixas que são muito frequentes, né? Uma pausa nesse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava, a Isla, do Village Mall, e a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shop. E agora vamos voltar para o nosso episódio. E mesmo na reposição hormonal, o cuidado da pele ainda é necessário, porque não significa que a reposição, que a sua pele vai voltar àquele nível, entre aspas, que era o seu normal, né? Não. Você já viu alguém que envelheceu e conseguiu ter a pele do bebê? Não. Você olha para uma criança. Aí depende de quanto procedimento estético a pessoa. Você olha, eu falo assim, as nossas mãos envelhecem. Eu, quando vou dar essa aula, eu gosto muito de dar aula, e quando eu vou dar essa aula para os meus alunos médicos, eu falo assim para eles: a pele das nossas mãos envelhece. Olha a mão de um adulto e olha a mão de um bebê. Aquela pele de colágeno, aquela coisa gordinha, com gordura, fofinha, bauladinha, recheada. Me diz uma pessoa que fica assim. Não fica. Pode fazer 1000 procedimentos estéticos. Não vai ficar, porque a mão, a qualidade da pele, o revestimento cutâneo muda. Então, assim, a gente pode conseguir, muitas vezes, por exemplo, exemplificando o tratamento das mãos, repor o volume, esconder um tendão que está mais aparente, esconder uma veia, melhorar até mesmo aquele engruvinhado, mas não volta a ser o que era quando era criança, né? Então, não é porque a gente repõe o hormônio que tudo vai voltar exatamente a ser como era. Mas a gente consegue amenizar alguns sintomas e a gente consegue, principalmente, melhorar o bem-estar da mulher. Então, acho que a reposição, ela vem primeiro para a saúde e depois para a beleza, mas ela consegue ajudar, sim, a amenizar algum desses sintomas relacionados à pele, à flacidez, que vem com o envelhecimento, né? E com a diminuição hormonal. E aí a gente entra naquela nossa... assim, eu vou bater muito na tecla, porque eu trouxe médicas maravilhosas para vocês, da importância da nossa rotina de vida e do hábito, porque também não adianta você fazer reposição hormonal, usar o creme mais caro que existe no universo, fazer 200 mil procedimentos estéticos, se você não tem um hábito, uma rotina de vida que te ajude nisso, né? Com certeza, né? Então, a gente volta a falar aqui da importância do dormir bem, na importância do se alimentar bem, na importância do exercício, na importância de descansar a mente. E se eu tivesse que deixar aqui como um conselho, assim, para todo mundo, seria o uso do protetor solar, né? Porque eu acho que para o envelhecimento,
de pele menopausada ou não, a radiação solar, ela traz danos que vão, ao longo da vida, no final, serem mais expressivos, né? Quando você é jovem, hoje em dia a gente tem esse conceito mais bem estruturado, a gente não pensa tanto nisso, né? Olha minha filha, que é branca, falando que quer ficar com marquinha de biquíni e com sarda, chega a me dar, eu quase infarto. Porque imagina, né? Sarda é aquele excesso de sol que você não tomou o menor cuidado, né? E marquinha de biquíni, nem pensar, né? Então, assim, eu acho que a gente mudou um pouco essa conscientização. Eu, quando era mais nova, lembro da minha mãe passando raito, óleo de urucum, cenoura e bronze, Coca-Cola, entendeu? Pra ficar mais morena, ela sempre foi um fototipo mais claro. E eu, que sempre fui mais morena, que puxei o meu pai, nossa, eu era, assim, deprimida que eu não ficava vermelha. Eu queria ficar vermelha, porque o bonito era ficar vermelha e queimada. E descascar era um must. Eu achava lindo descascar e arrancar aquelas peles. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguém descascando assim, chega a me dar dor no coração, né? Mas acho que isso vem muito dessa questão da conscientização que a gente tem, de como a radiação solar traz um dano cumulativo ao longo da vida, no sentido de aumentar a incidência de doença, e aí eu falo de câncer de pele mesmo, e também o envelhecimento, né? Câncer de pele, a gente é um país que tem uma incidência altíssima de radiação, a gente tem menos que a Austrália, mas assim, a gente tem muito câncer de pele, porque o nosso sol é tropical, a gente vive 360 dias do ano com sol, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado e, ao longo da vida, se a gente não cuida, a gente vai ter consequência. Maior incidência de câncer, maior envelhecimento de pele, mais manchas, mais rugas. A gente tem, assim, até uma foto que ganhou, acho que foi as redes sociais, mostrando gêmeas, onde uma passou a vida toda usando protetor solar e a outra não. E a discrepância, assim, é absurda. Essa que não usou parece mãe da que usou, né? Estou falando de envelhecimento cutâneo mesmo, porque o sol crônico, repetido ao longo da vida, traz esse estrago na pele. Então, a gente precisa... E aí, uma dúvida que muitos pacientes me fazem é: mas e a minha vitamina D? Porque o médico fala que não precisa de sol, o outro fala para tomar sol para ativar a vitamina D, e aí eu digo para os pacientes: 5 minutos de sol... Um pezinho. O pé ou as mãos já ativa a vitamina D. Você não precisa pegar a vitamina D no colo, no corpo, no rosto, 1 hora, meio-dia, para ficar marquinha de biquíni, né? 5 minutos já é suficiente para isso. Então, acho que essa conscientização fez a gente tomar mais cuidado. A gente precisa usar o protetor em todas as áreas expostas. Às vezes a gente vê... Pega essas pessoas mais velhas, assim, que você conhece, da sua família, olha o colo delas e olha a barriga. Como fica diferente. Como esse envelhecimento nessa área por camisetinha decotada é muito mais evidente do que áreas cobertas, né? Então, assim, a gente sabe o quanto isso é danoso no sentido de envelhecer mal e de aumentar as chances de câncer. Então, esse conselho do protetor solar é uma coisa que a gente precisa orientar. E assim, ainda me perguntam, com cor, sem cor, o que é melhor? E eu diria que o sem cor faz muito bem esse papel. Agora, se você quer prevenir contra mancha na sua pele, que é o melasma, que também é uma coisa que costuma aparecer nas mulheres mais assim, velhas, não necessariamente na menopausa, mas até com a reposição hormonal. Muitas vezes a gente tem... Não, com a reposição a gente piora. Quando a mulher entra na menopausa, a tendência do melasma, que tem relação com o hormônio, é melhorar. Porque os níveis hormonais caem, então ela não usa mais anticoncepcional, ela não usa mais método contraceptivo. Então, o melasma, que é a mancha, na mulher menopausada, costuma melhorar. O problema é que ela volta a usar hormônio. E aí volta a piorar o melasma. Foi o contrário. Eu comecei a entrar no climatério e comecei a ter melasma. Que incrível, né? Porque, assim, o melasma, ele é multifatorial. Então, às vezes, o hormônio é um fator importante relacionado a ele, mas o próprio envelhecimento da pele também pode piorar o melasma. Então, a gente fica, às vezes, nessa sinuca de bico, mas o fato é que reposição piora melasma. E envelhecimento de pele também piora melasma. Então, o que a gente orienta esses pacientes com melasma é protetor solar sem cor
E aí, por cima, usar um Concor, porque o protetor Concor, ele tem uma capacidade de proteção de barreira. É como se você estivesse usando uma roupa no seu rosto. Então, você consegue fazer uma proteção muito maior. E aí, fica sempre mais interessante no sentido de controlar o melasma. E por que passar o sem cor e depois o com cor? Qual é a lógica? Porque o Concor é um reboco. Se você passar a quantidade que deveria te proteger, você vai ter uma cobertura inestética. Entendeu? Entendi. Então, o sem cor faz uma camada de proteção e o com cor você vem passando mais um pouquinho só para criar uma película. Porque se você usasse só o sem cor, você teria que usar uma colher de sopa, mais ou menos. Nossa Senhora. Você não vai usar. Vai virar uma rebocada. Não, fora que vai ficar não feio. Vai Escorre, fica feio esteticamente, então você acaba usando menos do que deveria. E aí você não fica 100% protegido só com protetor com cor. Aprendi. Tá? E fora que o com cor em algumas áreas também às vezes é mais desconfortável. Às vezes você não gosta de passar na área dos olhos, às vezes você... se você usar muito, você acaba ficando marcado. Então, assim, acaba sendo inestético usar na quantidade adequada. E as pessoas, às vezes, passam só na área onde tem o melasma protegendo, passa no resto do rosto. E tem que passar no pescoço, né? As pessoas esquecem. Todas as áreas expostas ao sol devem ser protegidas. Então, pescoço, colo, braço e mão. Porque mão envelhece. São áreas que, geralmente, a gente costuma expor mais, né? Por conta do nosso clima e tudo. Sensação, aprendi muito aqui. Então, o protetor solar é super importante. Então, vamos lá. Reposição hormonal. Não, primeiro de tudo, aceita que dói menos. Aceita a menopausa, é algo que nós mulheres vamos viver. Não temos como fugir. Só vamos fugir se morrermos, não queremos morrer. Então, vamos aceitar que é o que temos. Eu posso falar por mim mesmo que eu já entrei no meu climatério 44 anos. Pois é, então... essa questão de climatério é super importante. Eu acho que a gente tem que orientar as pessoas e tem muita gente que tem um desconhecimento nessa questão. A menopausa, ela não começa quando cessam as menstruações. Ela começa antes. Isso de parar de menstruar é o final de uma série de alterações hormonais que começaram, às vezes, meses antes. Então, é importante... A pessoa, às vezes, ela não sabe, mas a gente pode detectar isso por exame de sangue. Então, às vezes, você já começa a ter uma alteração nos hormônios, ainda não parou de menstruar. E você já está entrando na menopausa. Não só nos exames também, que a gente viu nessa série que a gente está tendo, como na avaliação clínica. Porque, às vezes, os seus hormônios estão ali ok, porque foi a época do exame que você fez. Isso. Mas você já está no fogacho. Não, e além disso, você às vezes já começa a ter alteração de memória, você já começa a ficar irritada, você às vezes já fica mais deprimida. São muitas alterações que às vezes são sutis, mas que já são expressões de uma alteração fisiológica, né? Então, a gente tem que identificar isso para poder tratar e fazer o paciente passar por aquele período de uma forma mais amena. A gente pode fazer isso, a gente tem como fazer isso, entendeu? Tem. Mas a gente precisa de, mais uma vez, fazer a importância do diagnóstico. Se a gente não faz o diagnóstico, a gente não senta com o nosso paciente, a gente não pergunta para ele... Seu qualidade de sono mudou? Você está dormindo melhor? Porque as pessoas que entram na menopausa tendem a ter um sono pior, descansar menos, acordar mais vezes. Como é que é isso? Sua libido? Como é que está a sua questão em relação... Está mais irritado? Está engordando? Está ganhando peso? São sintomas que eventualmente podem ser sutis, né? E melhorar. Eu tenho pacientes que falam, não, eu estou irritada, salvou o casamento fazendo reposição hormonal. Não é brincadeira. Eu não faço, não prescrevo reposição, mas acho que eu preciso orientar esse paciente. Olha só, como está a sua rotina na ginecologista? Você tem ido ao médico, fez exame? O ginecologista não serve só para colher preventivo, né? Tem outras coisas importantes. É a saúde mesmo. E o hormônio é vida, gente. Mulher sem hormônio tá difícil, né? Já é difícil, mulher. É mais difícil ainda, mais difícil ainda. Então, acho que essas alterações, elas podem ser identificadas num período anterior à ausência da menstruação. Nesse período de climatério, que já identifica um início, uma transição. E você ameniza fase, né? Todo o processo para você chegar na menopausa de uma forma mais evoluída. Acho que a gente precisa aceitar e entender como normal. É uma coisa, é um processo que todas as mulheres... que vão viver bem, bastante, vão passar, né?
A gente precisa entender que é uma fase da vida. Exatamente. Então, vamos aceitar que dói menos, a vida fica muito mais fácil, mais leve, mais colorida. Vamos aceitar. E não podemos esquecer que nós somos um complexo humano, que tudo está integrado, tudo tem uma individualização que precisa ser tratada como um todo. E a nossa pele, muitas vezes, ela traduz o que a gente está vivendo internamente para ser tratado. Então, às vezes, uma dermatologista pode te ajudar a identificar algo que você nem sabia que estava acontecendo, só pelo olhar da pele, só pelo olhar do couro cabeludo. Não, Laura, olha só, Laura, você não vai acreditar. Existem livros, compêndios de dermatologia, que fazem um paralelo entre manifestações de doenças sistêmicas que acontecem na pele. São muitas, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma afta, que mucosa também é pele da boca, mas é pele, e às vezes é a expressão de uma doença autoimune, às vezes é a expressão de um lúpus, de uma doença de BC, de uma síndrome de Reiter. Tem uma porção de doenças que podem ter expressão na pele, né? Então, a pele, ela super se conecta com a saúde, e a gente precisa entender que isso precisa ser cada vez mais também considerado quando a gente fala de saúde, né? Em todos os aspectos. Não é só o estético, né? Não é só o estético. É muito, muito além do estético. O estético, né, como a gente falou, do creme, é a cerejinha do bolo para você ficar bem. Então, na prática, primeira coisa de tudo é aceitar que dói menos. A segunda é usar protetor solar, que foi o que ela falou. Tem até o Pedro Bial, tem aquela... Protetor solar. Uso protetor... Exatamente. Estou parecendo o Pedro Bial, né? É verdade. Agora eu me lembrei dele. Aquele texto que ele lia. Use ultra solar. É isso aí. Mas tem uma terceira dica que eu posso deixar aqui, Laila, que é a hidratação da pele, tá? A gente pode melhorar o aspecto da pele e o envelhecimento da pele se a gente hidratar a nossa pele, tá? A hidratação é fundamental, é uma etapa da rotina, a gente precisa limpar a pele. Então, assim, usou protetor solar, maravilhoso, mas não é para dormir com ele. Então, tem os protetores solares que aderem e é bom pro dia que eles fiquem aderidos, porque aí a gente passa a mão, o produto não sai, a gente beija os outros, o produto não transfere, isso é bom. Mas à noite a gente tem que deixar nossa pele limpa. Então, assim, lavar. E, às vezes, a gente precisa retirar o resíduo com algum produto que ajude a limpar mais adequadamente, abrasivo, né? Então, às vezes, a gente precisa de uma água micelar, às vezes, a gente precisa de um demaquilante, se for o caso de uma base de alta cobertura, mas a gente precisa limpar. E só depois de limpa é que a gente pode entregar para aquela pele ativo. Não adianta a gente comprar creme caro ou barato e passar no rosto sujo, que não está higienizado de forma adequada. Aí a gente vem com a etapa da hidratação. E as peles menopausadas precisam de hidratação. Qual creme? Gente, hoje em dia a gente tem cremes multifuncionais. Não é porque a pessoa não gosta. Tem paciente que fala, não me vem com uma rotina de 10 cremes porque eu não gosto. Não. Hoje em dia a gente tem produtos práticos com ativos multifuncionais. Um creme que a gente consegue com um único produto hidratar, nutrir e rejuvenescer. Aí tem às vezes aquele paciente que fala, não, eu adoro, eu faço 10 passos de skincare, pode me passar um pro rosto, um pro olho, um pro pescoço, tudo bem. Tem para todos os gostos. O importante é a gente adequar aquilo pro paciente, conversar com ele, mas uma coisa é consenso. Pele menopausada precisa de ativo para hidratar e de ativo para nutrir, porque são peles em gerais que precisam de nutrição e precisam de hidratação. E bebam água. E bebam água, porque de nada adianta passar creme se a gente não hidratar de dentro para fora. Exatamente. Então, já sabem, na prática, aceitar, passar protetor solar e se hidratar. E acompanhe a gente, porque daremos muito mais dicas ao longo dos próximos episódios. Muito obrigada. De nada. Obrigada a você.